olha, 2026 já é aqui, viu, gente? E só uma coisa, as pessoas que assistem ao Fórum Café sabem as coisas antes, viu? Mais uma vez eu vou colocar aquela camiseta eu já sabia, viu? É verdade, porque, gente, o que está rolando na imprensa do Estadão é o que o Plínio Teodoro já havia antecipado aqui no Fórum Café. Conta para a gente, Plínio. Pois é, essa aí é mais uma história. Ó, na verdade, a gente deu essa história, né? No dia 17 de abril, estava resgatando aqui, viu, Ivan e Ana, que sobre esse Movimento Brasil. O que é o Movimento Brasil? Que a Fórum revelou lá no dia 17 de abril e que agora está ganhando corpo aí no Estadão, na Band. O Movimento Brasil nada mais é do que a reedição do Ponte para o Futuro, né? Aquele movimento lá de 2015, que foi a articulação feita pelo Michel Temer junto com a Faria Lima, com a mídia liberal, com os setores do Centrão e até das Forças Armadas, né? É bom a gente colocar na conta também, para derrubar, para dar o golpe na Dilma. Isso em 2015. Agora, o Temer está articulando novamente junto com o Kassab, todo isso que ele chama de Movimento Brasil. E é até risível, viu, Ivan? Tem no editorial do Estadão, o Estadão vai falar desse movimento do Temer, e tem uma parte que fala assim, ó, o movimento de Michel Temer propõe algo diferente. É diferente, não sei do que, porque assim, desde que a burguesia opera no Brasil, existe um projeto, aliás, desde que o Estadão defendia os escravagistas, existe um plano da burguesia de seguir no comando do país. Então, foi feita essa defesa em editorial pelo Estadão, e ontem o Michel Temer ganhou espaço também no canal Livre da Band para falar do movimento. Gente, o movimento nada mais é que o quê? A gente revelou lá atrás, no dia 17 de abril. Temer conversou com Tarcísio Gomes de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. A ideia qual que é? É dar aval para esses 4 pré-candidatos da direita seguirem com a pré-campanha, né? E aos poucos ir escanteando o Bolsonaro. Por isso que a gente está dizendo aqui já há algum tempo que o Bolsonaro está enterrado. A Ana, inclusive, presenciou o gurufim do Bolsonaro na semana passada lá em Brasília, naquele ato que reuniu meia dúzia de gato pingado ali, segundo os dados aí da USP, 4 mil pessoas, né? Porque está morrendo esse movimento. E é interessante que o Bolsonaro está acompanhando esse movimento pro-Tarcísio também. Então, além desses 4, Ratinho, Zema, o Ronaldo Caiado e o Tarcísio, com quem o Temer conversou, o Kassab, Gilberto Kassab, que é um braço ali do Temer também nessa articulação, semana passada filiou o Eduardo Leite. Então, isso está avançando. Então, chamou a atenção da mídia liberal, né? Essa mídia neoliberal, no domingo, o Estadão fez esse editorial defendendo toda essa questão. Aliás, o Estadão fala aqui, ó, quer ver? Eu achei interessante que as palavras do Estadão é a palavra da burguesia paulista, né? Então, ele fala aqui que o Temer, né? Quer ver? O editorial chama Uma Luz à Direita e fala que a iniciativa proposta pelo Michel Temer abre caminho para redefinir a direita brasileira num cenário sem seu maior líder, Jair Bolsonaro, e sem o radicalismo que marca o bolsonarismo. O Estadão segue ali falando que eles não vão descartar totalmente o Bolsonaro, porque o Tarcísio precisa dos votos dos extremistas, né? Então, eles estão tentando uma solução conciliada aí para que o Bolsonaro não seja tão penalizado, né? Existe uma ala desse movimento que defende isso e outra que defende que ele seja totalmente enterrado, excluído da vida política. Daí, à noite, ontem, isso foi de manhã, né? O editorial do Estadão. À noite, ontem, o Temer esteve no
Canal Livre, que é o principal programa de entrevista política da Bandeirantes, tanto que ele tem a presença ali do Mitre, que é o diretor de jornalismo, né? E nesse programa, o Temer revelou ali tudo, viu, gente? Revelou tudo, falou aqui, ó, eu vejo em conversas que tive com alguns governadores que eles estão muito dispostos a algo dessa natureza, ou seja, essa questão do movimento que ele está fazendo. E ele já deu, inclusive, a deixa ali de como deve operar a campanha que une a Faria Lima, mídia liberal, setores aí das Forças Armadas e o Centrão. É a velha tática que foi usada desde os tempos de Fernando Henrique lá, falando que as definições de esquerda e direita são muito eleitoreiras, né? Daí abre aspas o Temer aqui. Para mim isso não vale nada. O que vale para o povo é o resultado do governo. Essa coisa de esquerda e direita é muito eleitoreira. Até dou exemplos concretos de um governo que era liberal, como o de Fernando Henrique Cardoso, que fez muito pelo social, e depois ele critica o do Lula, que fez muito pelos empresários. É interessante, então, esse movimento que a gente está vendo, que a gente falou disso há quase um mês atrás, 25 dias atrás, e agora começa a ganhar corpo realmente na mídia liberal, viu, gente? Seu microfone, Azenha, está fechado. Quem acompanha o Fórum Café já sabia isso semanas atrás. Pois é. Porque o Plínio mesmo trouxe o movimento, e aí está o editorial, Uma Luz à Direita. Agora, como que pode um vampiro ser uma luz? Um vampiro que tenta mais um golpe ser um cara da luz. Me explica aí. Era o que eu ia comentar, Zen, uma luz à direita, né? A luz daquilo que há de mais subterrâneo na política brasileira, né? O que há de mais retrógrado, como se estivesse apontando para algo novo, né? Pois é, comenta aí, Plínio. Daqui a pouco eu quero trazer uma outra reação sobre esse assunto para o Plínio comentar. Só ler um trechinho. O movimento de Michel Temer, isso Estadão, propõe algo diferente, engenhoso, sugere que cada um dos governadores leve adiante sua pré-candidatura sem atacar os demais, ou seja, todo mundo contra o Lula. A gente viu isso na eleição de 2006. Eu me lembro que eu cobri essa eleição como repórter da Globo, então você tinha Heloísa Helena atacando o Lula pela esquerda, né? Como a gente está vendo agora, tem uma turma aí na internet que está atacando o Lula à esquerda hoje. Então, e aí diz o editorial do Estadão, a definição de quem, afinal, comandaria o programa se daria somente ao longo do primeiro semestre de 2026. É reprise de 2006. Porque lá nós tínhamos Heloísa e Helena atacando o Lula à esquerda, hoje a gente tem isso também, tem a turma que vai atacar o Lula à esquerda, Ciro e sua turma, e aí você tem os caras da direita. Naquela época, o Cristóvão Buarque também atacou o Lula à esquerda, e recebeu contribuição da campanha do Geraldo Alckmin. E aí tinha o Geraldo Alckmin à direita, enfim, vários candidatos no primeiro turno, Geraldo Alckmin acabou passando para o segundo turno com o Lula, estão repetindo a dose, Plínio. Pois é, e depois coloca de novo essa parte aí que você colocou, Zé, por favor, que eu tenho uma segunda parte ali que fala, ó, cauteloso, Temer concebeu um calendário que realisticamente, ao mesmo tempo, afasta e preserva Bolsonaro, ao levar a definição de um nome para quando avançarem os desdobramentos do julgamento no curso do STF, enquanto simultaneamente evita que a direita trabalhe à mercê do bolsonarismo mais empedernido. Agora é interessante, o que é isso? Eles querem tirar o Bolsonaro, mas querem os votos do Bolsonaro, né? Então, esse movimento passa pelo Tarcísio, e olha, o Bolsonaro já sentiu que ele está traído. Ele já sentiu. Essa é a realidade, tanto que, assim, existe uma discussão em torno do nome da Michele Bolsonaro agora, porque o que acontece? Ontem à noite, o Silas Malafaia foi responder isso. O que eu ia trazer agora, Plínio. Vamos colocar aqui na tela o tweet do Silas Malafaia, que é o grande porta-voz do bolsonarismo e do próprio ex-presidente, né? Mensagem para Temer.
Se existe uma articulação para um candidato da direita, caso o vergonhoso impedimento de Bolsonaro persista, o senhor esqueceu do candidato mais bem avaliado nas pesquisas depois do Bolsonaro, Michele. Ela reúne os votos dos bolsonaristas, direita, mulheres e evangélicos. Tá aí, já é a reação do Bolsonaro, né? Silas Malafaia fala por ele. Claro. Tem uma questão interessante aí, gente. E lá no ato ficou claro isso, viu, Plínio? Depois eu vou te comentar, assim, essa proximidade da Michele com o Malafaia, viu? Os dois juntinhos ali, inclusive como organizadores do ato, e ela deu muita projeção a ele e ele a ela. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Esse movimento, agora a Michele morre de amores pelo Carlos Bolsonaro. Ela está sendo preparada, né? Porque agora, a partir de determinado momento, os dois começaram a trocar mensagens de amor, o Carlos Bolsonaro e a Michele. Então está claríssimo, pelo que a gente mostrou aqui, mais uma vez o café está se antecipando a todos, claríssimo que a Michele está sendo preparada, porque o Malafaia não escreveria isso aí sem ter ouvido do Bolsonaro, né? Porque ele é o porta-voz. Então, essa é a grande questão, né? Vamos antecipar as coisas aqui também. O que está acontecendo no clã? O Bolsonaro não tem mais confiança nem em Tarcísio, nem em Ronaldo Caiado, nem muito menos em Zema, né? Então, o Ratinho Júnior também, houve uma aproximação, mas o Ratinho Júnior vem de onde? PSD do Gilberto Kassab, que filiou agora Eduardo Leite também. Então, o Bolsonaro está ficando isolado nisso aí. Então, eles estão buscando uma solução caseira. Agora, tem uma questão interessante, que assim, o Bolsonaro foi quem escalou o Silas Malafaia para bater no Temer. E por qual motivo ele fez isso? Porque ele não pode bater no Temer. O Bolsonaro não pode bater no Temer, ele sabe disso. Por dois motivos que eu até explico no texto. O primeiro deles, né? O Bolsonaro deve favores ao Temer. E muitos, não são poucos, não. Eles desde a época do golpe contra a Dilma, foi o Temer quem abriu as portas para o Bolsonaro ser eleito em 2018. Isso ficou muito claro, é o mesmo grupo político, e depois foi o próprio Temer quem botou panos quentes lá quando o Bolsonaro, naquele 7 de setembro, chamou o Moraes de canalha. Lembra que da cartinha que o Temer escreveu uma cartinha para o Bolsonaro divulgar como sendo ele. Agora, na atualidade, por que o Temer não pode atacar Bolsonaro? Gente, talvez o único político do qual o Alexandre de Moraes seja subalterno no Brasil é o Michel Temer. O Michel Temer manda no Alexandre de Moraes. Então, o Bolsonaro sabe que se ele cutucar o Temer manda o Moraes prender ele. Isso vai acontecer. Então, ele está numa sinuca de bico ali, viu, gente? Por isso que ele escalou o Malafaia. E essa questão da Michele vem por quê? Porque, justamente, o Malafaia é um desafeto do Tarcísio Gomes de Freitas. Tem um histórico de desafetos. Aliás, se a gente for pegar só de 2022 para cá, o Malafaia atacou muito o Tarcísio pela aliança que ele selou com o Ricardo Nunes, né? E que não colocou o Ricardo Salles como candidato a prefeito de São Paulo. Daí eu coloco nessa matéria também, as pessoas podem ir lá ver, eu gosto de fazer esse histórico, porque não é de hoje, não acaba aqui, né? Em 2024, o Malafaia falou isso aqui, abre aspas. Quando o Tarcísio, isso ninguém mais toca no assunto, mas o Tarcísio foi lá receber um prêmio da Sabesp em Nova York, desembarcou direto no Rio de Janeiro, foi na casa de quem? Do Luciano Huck, que é o articulador político da Globo. Nessa época, o Malafaia ficou doido. Daí abre aspas para o Malafaia. Como um cara vai jantar na casa de Luciano Huck, um crítico quanto mais de Bolsonaro, um cara que é contra o Bolsonaro, que Tarcísio chama de meu exemplo, meu líder, diz que só virou governador por causa dele. O cara ir jantar na casa de um inimigo político,
Jantar significa uma intimidade, conversa mais chegada. Já sabemos a real intenção desse sujeito. Temos o direito de desconfiar muito do governador Tarcísio. Gente, não sou eu que estou falando, isso aqui são palavras do Malafaia no ano passado. E mais uma vez, em março desse ano, o Malafaia atacou quem? Marcos Pereira, presidente do Republicanos, que é o partido do Tarcísio e o braço político do Edir Macedo, da Igreja Universal do Reino de Deus. Daí, abre aspas aqui, ó, para o Malafaia de novo. Este cara é o Pereira, né? Foi ver a manifestação, foi preso. O Alexandre de Moraes não, esse cara não, é o Clezão que ele está falando agora. Esse cara foi ver a manifestação, foi preso. O Alexandre de Moraes não quis libertar ele. Ele morreu com o coração, tem sangue inocente na mão desse ditador. Que vergonha, Marcos Pereira. Que cristão é você, cara? Que vergonha para a Igreja Universal. O Malafaia atacou por causa de um comentário do Marcos Pereira em relação ao 8 de janeiro. E depois, explicando-se para a Folha, ele chamou o Marcos Pereira de cretino. Isso foi em março agora, gente, em março, tá? Então, sentiu esse movimento que está sendo feito pelo Michel Temer, já que reúne esses governadores, está tão concretizado que o que está acontecendo agora? Eles estão lançando... Olha, e o Bolsonaro era contrário a isso. Era contrário a lançar Michele Bolsonaro. Então, ele já está aderindo à ideia, que é uma ideia do Malafaia, né, como a Ana falou, de lançar a Michele para ter uma solução caseira, uma solução do clã, porque não confia mais em Tarcísio, não confia mais em Caiado, que ele brigou recentemente, não confia mais em Zema, porque Zema ninguém confia, nem o Novo confia no Zema, né? E não confia mais no Ratinho Júnior também, por causa do Kassab. Por isso eles estão lançando a partir de agora a Michele, viu, gente? E o Eduardo não volta. Não volta e não tem voto também para ser candidato.